E se eu te falar que talvez Deus te queira solteiro? Às vezes não é algo que você queria ouvir hoje, não é mesmo? Às vezes você está orando, pedindo para Deus uma mulher, uma pessoa para caminhar os passos com você. E se eu te falar que Deus, às vezes ele não está atrasando essa pessoa de chegar em você, e sim te preparando para ser a pessoa quando ela chegar. Muitas vezes a gente pode cair numa pressão social de querer um relacionamento, porque você vê seus amigos casando, todo mundo se casando da igreja e você ficando para trás. E aí você até questiona Deus, perguntando: quando vai chegar a minha vez? Quando eu vou poder viver isso? E eu quero que você entenda isso. Mais importante do que Deus querer você como alguém, Ele quer te tornar alguém primeiro. Muitas das vezes Ele não trouxe essa pessoa para a sua vida porque você não está preparado. Você não é aquela pessoa que merece ou tem tamanha responsabilidade para lidar com isso. Porque casamento diferente do que o mundo prega e o mundo fala, para Deus é muito sério. Quando você estabelece uma aliança com uma pessoa e você é um homem, você tem que entender que muitas das coisas da sua vida mudam. Você para de viver somente para você e para de cuidar de muitas das coisas do Senhor e precisa focar na sua família, sua esposa, e você precisa exercer o papel de sacerdote responsável, provedor da casa. Mas eu não estou falando que você precisa ser rico, multimilionário. Não, você precisa prover. Você tem que ter esse feeling, porque nem todo mundo vai ser rico. Eu quero tirar isso da sua cabeça. Você não precisa ganhar um salário de 20 mil para você casar. Não coloque isso como régua de jeito nenhum. Mas você precisa entender que você tem prioridades e responsabilidades depois que você estabelece uma aliança com alguém. Abaixo de amar a Deus e entregar a Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, a decisão mais importante depois de aceitar Jesus é com quem você vai casar. Porque é essa pessoa que você vai conviver o resto da sua vida. Mas vamos voltar para o ponto que eu estava te falando. Às vezes ele não está preparando a pessoa para você. Ele muitas das vezes ele está livrando aquela pessoa de você, porque você cai nos velhos hábitos. Você não tem uma intimidade maior com Deus, e ele quer tirar essa necessidade sua de ser amado. Um homem carente, quando ele procura preencher o seu vazio num relacionamento, é a pior coisa que ele vai fazer na vida dele. É você entregar uma responsabilidade para uma pessoa de te fazer feliz que não é dela. Por isso que muitos relacionamentos hoje em dia não dá certo. Por quê? Porque você já vem colocando uma pressão em cima da mulher, uma pressão em cima da pessoa de que você tem que me fazer feliz. E não é justo com a pessoa te fazer feliz. Não é justo ela te completar. Você primeiro precisa ser completo em Deus. Você primeiro precisa ser completo você mesmo, com as suas coisas e sem ninguém. Não estou falando que você vai morrer sem ninguém, só que eu estou te falando que você precisa se tornar algo para receber aquilo de Deus. Muitas das vezes você quer um relacionamento, mas você é irresponsável. Você não cumpre aquilo que você fala, você não se dedica ao seu trabalho, você não dedica a sua vida profissional, o seu relacionamento com Deus, não treina, não faz nada da sua vida. E você espera que uma mulher boa, uma mulher de Deus, caia na sua vida de bandeja, você sendo um irresponsável. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que Deus, ele quer te tornar uma pessoa, ele quer te tornar alguém. Ele quer que você se torne uma pessoa que consiga suportar isso. Porque vai ter dias que você vai ter que acordar e você não vai querer nem olhar para a cara da pessoa. Você vai ter desentendimento. E aí que entra a maturidade.
Aí que entra tudo aquilo que você construiu sozinho. Hoje em dia a gente tem uma falsa percepção dentro da igreja que a gente precisa ter um relacionamento para a gente ter honra. Mas quando Paulo fala na carta para a igreja de Coríntios que os solteiros cuidam da coisa de Deus, isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva, você cuidar das coisas de Deus, você poder cuidar de você, dedicar mais tempo se tornando uma pessoa melhor, mais espiritual, com seu propósito. Não caia nessa pressão. Não se case por carência, não procure alguém por carência, porque no longo prazo isso pode gerar um dano muito maior, não só na sua vida, mas nas suas próximas gerações. Isso é grave. Isso é muito grave. Não deixe que a carência, a necessidade de ser amado, tome o lugar do seu propósito e quem você está se tornando em Deus. Construa isso. Construa uma versão de você mesmo que consiga suportar um casamento com Deus. Que consiga. Porque o pilar do relacionamento é um relacionamento com Deus. Você não pode vir aqui e falar, nossa, quando eu tiver um relacionamento vai ser muito bom que aí ele vai melhorar ainda mais quando eu estiver buscando eu e ela, Deus. Mas na verdade, não vai melhorar. Se você já está em falta com ninguém do seu lado, imagine com alguém que você tem que ficar dando atenção. Se você não dá atenção para Deus, quando você está solteiro, está dedicando aos seus negócios, imagine quando você tiver uma pessoa. Você não vai dar atenção. Isso aí, Deus ele faz isso para que você abra o olho, para que você não perca o seu propósito quando uma pessoa chegar. Ela chegue para somar e não para tirar você do propósito, fazer você desfocar. Você tem que saber disso. E você precisa se tornar essa pessoa. Porque Deus ele não vai confiar uma filha dele na sua mão você sendo um irresponsável. Você não é comprometido nem com você. Você acha que ele vai confiar uma filha dele para você? Pode ser pesado o que eu tô te falando, mas é a realidade. Foque em se tornar alguém melhor primeiro. Alguém que busca mais a Deus. Alguém que não traz seus princípios e valores por momento, por carência. Como eu disse, nenhuma mulher é obrigado a carregar o peso de te fazer feliz. Por quê? Porque você não é feliz sozinho. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus, acima de um relacionamento, ele está preocupado com a sua alma e o propósito que ele tem para você. Não faça disso um Deus na sua vida. Porque se você entrar num relacionamento agora, do jeito que você está, carente do jeito que você está, escasso do jeito que você está, inconstante, você vai idolatrar esse relacionamento. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu espero que você entenda que quando Deus ele não te apresenta a pessoa certa, demora, ou você está solteiro, não entenda como algo, uma punição, ou algo do tipo. Isso é uma dádiva, que nem eu falei na carta de Coríntios, que Paulo fala, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Entenda que isso é uma oportunidade para você melhorar como ser humano, para você ser um homem de Deus de verdade, para você formar o seu caráter íntegro perto de Deus. Pecadores todos nós vamos ser. Pro resto da vida, o único santo que existiu aqui foi Jesus Cristo. Só que você precisa entender que você precisa se tornar outra pessoa para sustentar aquilo que Deus tem para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva e venha fazer parte dessa comunidade de homens de Deus que estamos formando e seremos a maior comunidade de desenvolvimento pessoal cristão do país para homens. E deixe seu like. E tamo junto, e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!